mais um podcast CRM Paraíba. Eu, Cláudio Oreste, estou hoje com o Dr. Edivaldo Brilhante, psiquiatra, e do B de escritor. Dr. Edivaldo, poderia se apresentar? É um prazer enorme estar aqui, né? Nesse evento, que para mim é um evento importante. Eu sou, de fato, Edivaldo Brilhante, sou psiquiatra. Esse ano completo 40 anos de psiquiatria. Eu digo isso porque eu exerci desde o primeiro dia que saí, fui na minha formatura, já comecei a exercer psiquiatria. Já ocupei alguns cargos importantes nesses 40 anos de psiquiatria no estado da Paraíba. Dentre eles, fui o diretor mais jovem do Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira, a nossa referência mãe, né, na psiquiatria. Fui também presidente, tão jovem, mas fui presidente da Associação Paraibana de Psiquiatria, que é a nossa entidade maior, né, dentro do nosso estado. E escrevi, inclusive, um livro, né, falando sobre a história da psiquiatria também, né, no nosso estado. E tenho trabalhado esses anos todos. Eu atendo hoje, Cláudio, para que você tenha uma ideia, eu atendo hoje 20 municípios do estado da Paraíba. Paraíba tem 223 municípios e eu atendo 20, que inclusive atendo no interior, na cidade de Sumé, e ao entorno de Sumé, que é o Cariri paraibano. Sumé, Serra Branca, Monteiro, aquela região. E também atendo gente da minha cidade, que é Coremas, né, que é o sertão da Paraíba. Claro que também aqui em João Pessoa, onde eu atendo pelo SUS, né, pelo SUS também, e também tem um consultório particular. É um gama de atividade, né? Houve uma época lá, hoje eu tenho 5 empregos. É triste o médico dizer isso, né? Porque num país decente, se eu morasse na Europa, quiçá até nos Estados Unidos, só bastava eu tinha um padrão de vida de classe média bacana para cuidar da minha família. Aqui eu tenho 5 empregos, já tive 7. Mas o Tribunal de Contas me pegou na época e eu tive que dispensar 2 cidades que eu amava muito. Chama-se Santa Luzia, né? Santa Luzia, lá perto de Patos, e Várzea, que é uma cidade vizinha. Próximo. Mas hoje eu fiquei com 5 empregos, e isso não me orgulha, não. Isso até, de certa forma, me constrange, porque tem que lutar pela vida. Infelizmente, para você manter a qualidade, você tem que manter um padrão de ritmo alucinante. Alucinado, meu amigo. Eu trabalho, cada mês tem 4 finais de semana, eu trabalho 3, só descanso 1. Na cidade de João Pessoa, onde eu resido. O resto é trabalhando na estrada. É tipo aquela expressão que a gente usava muito, caixeiro viajante. E aí, além disso, tem um risco nesse deslocamento de acidentes também, que a pessoa tem que considerar, né? Grande, sim. Mas veja bem, a gente está em janeiro. E esse janeiro foi designado como Janeiro Branco. É uma campanha cujo objetivo especificamente é o quê? Esse Janeiro Branco, na verdade, é um chamamento, né, da sociedade como um todo para a questão da saúde mental. Certo. A cabeça, enquanto está boa ou então enquanto vai se perturbar. Colocou-se no mês de janeiro com a preocupação de que realmente é o primeiro mês do ano, dos 12 que nós temos, e esse branco foi muito bem escolhido, não é porque não tem nada a ver com paz de branco, não, é porque, na verdade, o branco quer dizer que é como se fosse uma página em branco. Ou seja, as pessoas todas as nossas pessoas, no começo de cada ano, e esse é o mês que é janeiro, você faz planos, metas, objetivos, sonhos, para conseguir, para escrever. Promete dieta, né? Sempre. Não, dieta é mais complicada, é toda segunda-feira se começa uma nova dieta, né? Mas são planos assim que você vai ter, dizer assim, olha, eu vou ter 365 dias. Carlos Drummond já dizia isso, né? 360 é uma página em branco. Para você. Para escrever tudo, então, o sonho que você quer, os objetivos, as metas, as mudanças que você tem que fazer, isso de toda a natureza, pessoal, social, no trabalho, né? Profissional, familiar, enfim, uma gama de preocupação. Então, nada melhor do que o primeiro mês você lembrar disso e essa cor lembrar disso. Notadamente, eu tenho visto, né, e você também tem acompanhado, que esse Janeiro Branco, na verdade, foi criado por um psicólogo. Entendeu? Então, eu mesmo sendo aqui psiquiatra, na minha apresentação eu falei, então você pode até perceber, assim,
um pouco engajamento, digamos, da parte da psiquiatria, não que a gente não admita, muito pelo contrário, que saúde mental é uma coisa só. Saúde mental é o tronco, né? Tanto serve para psicólogo como serve para os psiquiatras, né? Eu até digo assim, de uma maneira holística, serve para todas as áreas. Todas as áreas. A gente vai ver isso, que são todas as áreas. Então, foi um psicólogo mineiro, lá da cidade de Uberlândia. Então, ele teve um estalo assim, isso em novembro de 2013, e que ele sabia que ia começar 2014, em janeiro, tudo, e juntou com os colegas. Rapaz, o que é que a gente vai fazer em janeiro? O que é que a gente vai imaginar como vai ser o ano? Isso em 2014. Completou agora 11 anos, né? Foi bem. Então, ele juntou lá alguns colegas lá, todos psicólogos, né? Na época começou com psicólogo. E aí a ideia era distribuir panfletos, debater com o pessoal nas igrejas, nos sindicatos, nas escolas, nas famílias, nas comunidades, essa preocupação com o adoecer ou então o manter saudável a mente, né? Então, A cabeça. Era uma ação de maneira de chamar alerta e prevenir Isso. com relação ao aspecto da saúde mental. Mas isso tomou uma dimensão tão grande que depois virou lei, agora em 2023, a lei 14.556, quer dizer, até do dia 25 de abril de 23. Oficialmente no Brasil, esse é o segundo ano que estamos fazendo. Quando foi o ano passado, 24, e esse ano, 25. Segundo ano que estamos efetivamente comemorando esse janeiro. E aqui vai ter uma lembrança que quem assinou essa lei foi, na época, ele hoje ainda que é o nosso vice-presidente, que é médico. Eu analisando, estudando, fiquei até achando que Geraldo Alckmin é médico, representa a classe médica. Então, ele teve esse privilégio, numa dessas viagens de Lula, presidente, e ele foi quem assinou essa lei, né, do Janeiro Branco. Então, é Geraldo Alckmin que está na história para assinar essa lei, assinou essa lei. Embora recente, já percebe-se algum impacto desse movimento, dessa celebração desse mês, com repercussão para a sociedade? Sim, que sabe que a coisa começou em Uberlândia, né, no Triângulo Mineiro, né, em Minas Gerais, tomou uma dimensão hoje a nível nacional, e essa preocupação tem que falar o nome do doutor, o psicólogo, doutor Leonardo Abraão. Todas as homenagens são para esse rapaz, esse psicólogo, né, bem intencionado, inclusive, que começou com a preocupação em Uberlândia, a cidade onde ele mora até hoje, em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, tomou de conta do Brasil inteiro, claro que foi absorvido de imediato pelos colegas psicólogos, né, e hoje também pelos psiquiatras, né, nós todos estamos juntos aí, né, a própria Associação Brasileira de Psiquiatria, então todas as outras entidades, as outras federativas, e o que aconteceu foi o seguinte, até já tem outros países, já tem na Colômbia, já tem no Japão, o próprio Estados Unidos, a Espanha, Portugal, quer dizer, então vários países. O interessante é, uma ideia que surgiu no Brasil já atingiu outros países, já que é o contrário. Uma repercussão mundial. Mundial. Por exemplo, é o contrário, por exemplo, do Setembro Amarelo, que começou nos Estados Unidos, pegou toda a Europa e depois veio para o Brasil. É claro que teve uma coisa lá. Nesse caso, do Janeiro Branco, é nosso. É um produto nosso, um produto brasileiro, entendeu? De um psicólogo brasileiro que teve essa ideia, esse relâmpago, digamos assim, e para que deu certo. É uma campanha que deu certo. E como eu estava lhe falando, a cada ano a sociedade se engaja mais. Tá entendeu? Crescendo. Hoje você vê que a cada vez os médicos estão acreditando mais, as pessoas estão acreditando mais, de forma que começa um pouco acanhada, como todo movimento, né? Todo movimento começa, mas depois vai tendo uma dimensão que hoje está grande. E a sociedade já acreditou, já absorveu, entendeu? A sociedade que eu falo aqui, a sociedade civil como um todo. E também quebra, eu acho que é um paradigma com relação ao preconceito que algumas pessoas têm com relação à questão da saúde mental. Essa questão do preconceito é uma coisa muito séria. Eu diria que é seríssima. Na psiquiatria é milenar, Sim. é dos tempos bíblicos, né? A gente vai ver aí
Jesus curando aí os loucos, e os loucos estavam endemoniados, lembra? É. E tirou os demônios do espírito. louco lá, os espíritos imundos, aquela coisa toda, ficou lá num grupo de porcos que tinha, entraram dentro do mar da Galileia e se afogaram, e em tese morreu também lá os espíritos. Essa preocupação é milenar. Tá esse preconceito, já que você está antecipando em relação a isso, o preconceito está inserido dentro de todos nós, de quem está nos ouvindo agora e nos vendo, e isso muitas vezes até de uma forma sutil. A gente repete muitas vezes os preconceitos de forma sutil, com atitudes que você pensa que não é, digamos, preconceituosa, e é. Quantas vezes, Cláudio, a gente não tem assim, às vezes, toma uma atitude, eu digo, não nós, né, psiquiatra e nem psicólogo, diz assim, na minha rua tem um doidinho, é o doidinho de nossa rua, da minha família. E também provoca o isolamento e o distanciamento, né? Isso aí é até mais grave. Hoje em dia, né, com as leis, inclusive da reforma psiquiátrica, da luta anti-manicômio, né, tem avançado muito, que as casas que antigamente tinha, principalmente pessoas de posse, tinha um quarto forte, chamava-se quarto forte, trancado, quando não algemado todo, dos filhos, dos netos, enfim, de pessoas lá, trancadas dentro dos quartos, para poder, primeiro, esconder da sociedade. Sim. Tinha que esconder, não é? Esconder da sociedade, isolar, fazer de conta que não tinha aquela filha, não tinha aquele filho, entendeu? E ali manter sob regras ali. E muitas vezes, que infelizmente acontecia, está nos anais da história da psiquiatria, muitas vezes sem tratamento nenhum, era só o isolamento, era só a prisão, entendeu? E nenhum tratamento. É interessante. E tem um termo que o pessoal usa, psicofobia. Isso. Eu queria que você... Psicofobia, inclusive, foi um projeto, entendeu? Que não deu certo, infelizmente, de um senador do Rio Grande do Norte, médico, Dr. Paulo Darwin, que estava ocupando a suplência na época do senador Garibaldi, lá, né, Alves, lá do Rio Grande do Norte, lá de Natal, e surgiu, ele fez esse projeto. Claro, né, naquele rampejo assim de que houve também, paralelamente, a homofobia, né? Que foi até aprovado, tudo, tal, em todos os cantos, sensibilizou muita gente, mas, infelizmente, aqui eu falo e testemunho como psiquiatra, a psicofobia não foi adiante. A psicofobia foi um termo, inclusive, criado pelo nosso presidente, Antônio Geraldo, que ainda hoje, atualmente, ainda está exercendo vários mandatos, a presidência da Associação Brasileira de Psiquiatria, pessoa seríssima, com o nosso presidente, e que teve uma preocupação, sabe, de trazer isso também, esse debate da sociedade, essa proteção não só dos usuários, né, dos pacientes, dos clientes, mas também de todas as pessoas que estão ao redor das pessoas que têm a doença mental, que são os familiares e são os cuidadores, que somos, inclusive, nós médicos, digamos assim, né, no caso meu. Então, essa psicofobia é exatamente essa fobia contra os doentes mentais. Seria esse preconceito contra quem tem transtornos, né, psiquiátricos, psicológicos, emocionais. Então, é nesse aspecto aí que se combate. E veja bem, de onde surgiu a ideia? Tanto é que depois criou-se uma lei para enganar, já que a lei está arquivada no Congresso Nacional, o que seria a lei da psicofobia, isso em 2014. Vai completar 11 anos, né? Foi Chico Anísio, o maior humorista do Brasil, né? Chico Anísio, cearense e tal, e que era depressivo. Tinha depressão e, no final da vida, aceitou de tanto fazer o Brasil sorrir, né? De mais de 100 personagens. Não tem quem pudesse imaginar. Não. Chico Anísio, não. É? Então, Chico Anísio, no final de sua vida, dos seus últimos dias, era depressivo, depressão de tomar medicação e tudo. O que aconteceu? Um dia ele fez um podcast como esse, assim, numa entrevista com o próprio doutor Antônio Geraldo, e admitindo a doença, que foi muito bom, né? Não só para a classe médica, psiquiátrica, né? Que é uma pessoa de projeção, Chico Anísio e tudo. E aí ele pediu também que criasse um termo paralelo e tal. E aí foi quando se criou esse termo psicofobia, porque, na verdade, nem existe esse termo
tecnicamente. Não existe tecnicamente. Tanto é que o dia 12 de abril, que em tese é o dia que se comemora a luta a favor, né, do combate à psicofobia, 12 de abril, que é o aniversário de Chico Anísio. Então, Chico Anísio entrou na história da psiquiatria brasileira, na contribuição que ele deu. Tem vários aí, você entrar no YouTube, você vê muita contribuição dele, aceitando. E é como você lembrou muito bem. Então, uma pessoa que tinha mais de 120 personagens, e eu adorava Chico Anísio. Então, acho que o Brasil todo. Uma inteligência. Então, veja bem, então, Chico Anísio, mais de 100 personagens, fazer do humor rir, era uma pessoa triste internamente. Era uma pessoa depressiva. É interessante que tem uma expressão que o pessoal usa muito, né? Que de perto, como você bem coloca, parece que ninguém é normal. Normal. E Caetano Veloso fala alguma coisa sobre isso. E aí é que está algumas coisas. Quais seriam os sinais que poderia chamar a atenção, que às vezes nem sempre, às vezes passa despercebido, mas tem alguns sinais que podem ser mais marcantes para que a gente comece a atentar à necessidade de um cuidado maior da saúde mental? Olha, basicamente a gente tem que partir da premissa, né, de que você conhece a outra pessoa, você é um pai, você é uma mãe, você é uma avó, você é uma tia, enfim, você é um namorado, você é um esposo, esposa, enfim. Você conhece alguém e você tem um laço, digamos, afetivo, por exemplo. Uma pessoa próxima. Uma pessoa próxima. Então, essa pessoa próxima que está nos ouvindo agora, que tem uma família, que tem um familiar, que tem uma pessoa assim, vê, de repente, determinadas mudanças, notadamente de comportamento, uma pessoa que era divertida e se torna isolada, introspectiva, que era um adolescente, ou então que é um adolescente, agora falando para as pessoas lá, que era uma pessoa, né, alegre, feliz, sociável, amável, né, aquela coisa toda, e de repente sai das redes sociais, sai do Instagram, sai, né, do Face, sai do que tiver, desliga-se, se isola, não conversa com ninguém, pouco vem à mesa a fazer as refeições. Então, não é possível que uma pessoa que estiver próxima não perceba que aquilo ali é uma mudança, entendeu? Então, isso não só serve isso para as drogas, não. Porque às vezes os pais se ligam que os filhos mudou, tem um cheiro diferente dentro de casa, tem umas amizades meio estranhas, ortodoxas e tal. Aí tudo bem. Mas, gente, é o comportamento. Então, se você tem um funcionário, né, na sua empresa, que trabalha, que é eficiente, que é produtivo, de repente esse cara começa a cair, entendeu? Faltar por besteira, oficializar a falta da famosa segunda-feira, e de repente fazia não sei quantos processos, se for ligado a, digamos, um exemplo, da área jurídica, e de repente tinha 100 processos numa semana para fazer 20, é uma dificuldade, quer dizer. E além do mais também, não só cai a qualidade, como também a quantidade do trabalho efetivo produzido. Então, você tem que ficar ligado. Então, no relacionamento, é uma esposa que era bacana, cuidava dos filhos, né, do marido e tudo, de repente começa a deixar a casa ao relé, o marido chega assim, ei, amor, me esqueci de fazer a janta. Aí o cara pergunta, e os meninos estão com a mesma roupa que eu deixei de manhã? Eu ia dar banho nos meninos, me esqueci e tal. Desleixos, de repente. Então, gente, uma coisa a pessoa tem que te ver. Claro que não precisa ter o olho clínico, né? De ver já por antecipação. Mas tem certas coisas que as pessoas, muitas vezes, os familiares chegam para nos contar, aí conta determinados sintomas, sinais e sintomas, e diz, olha, doutor, não estou exagerando não, o que é que o senhor acha? Eu digo, olha, para que a senhora tenha uma ideia, a senhora tem mais poder de ofício do que eu estou lhe vendo agora, faz 10 minutos, eu estou vendo a sua filha, seu filho só faz 10 minutos, e a senhora está convivendo direto, a senhora já acorda, já vê esse menino, diz que esse menino está trancado, essa barba faz sei quantos meses que não foi tirada, eu não sabia, pensei que ele usava essa barba normal, quer dizer, então a senhora sabe. Então, a pessoa que está próxima, o próximo, sabe muito. Agora, precisa ficar atento e achar que nem tudo é normal. Aí também, né? Porque tem pais e tem pessoas que acham que tudo é normal. Ou então tem pessoas, assim, hoje eu vejo com certa frequência, desligados
voltados muito para si. Eu acho que um dos impactos talvez tenha sido até a questão das mídias, como as pessoas usam a mídia, inclusive as telas. As pessoas se tornam muito egocêntricas, Sim. muito voltado para ela, né? E essa participação com o outro que a gente tinha, eu acho que a humanidade levou um tempo imenso para construir uma interação social que progrediu de várias formas a humanidade. E num determinado momento a gente, de alguma forma, parece estar regredindo com essas redes. Isso tem impacto também na saúde mental? Tem demais. Tem demais. Porque o ser humano é um ser agregado, né? Agregável, né? Tal, que precisa do outro, né? Para crescer, para evoluir, para produzir, né? Para construir, para inventar coisas, né? A gente precisa disso. De repente, se a gente se isola, nem que haja um isolamento físico, né? Porque, inclusive, muitos jovens alegam: não, pai, não, mãe, eu estou aqui, mas eu estou interagindo com alguém que está na Rússia, eu estou sabendo mais coisa da Ucrânia do que a senhora vendo a Rede Globo, por exemplo, tal. Então, eu tenho colegas nos Estados Unidos e tal. Eles pensam que é isso. Mas, na verdade, ele não conhece o próximo, não conhece o vizinho do apartamento. Ele se torna próximo os distantes e distantes os que estão próximos. Que exatamente é a questão de, muitas vezes, hoje em dia, eles têm muitos amigos virtuais e poucos reais. Que eu até brinco, às vezes, dizendo que é carnais, que é de carne e osso. Então, tem muitos amigos. Você pega, por exemplo, vamos usar o Facebook, né? Que diz que a pessoa tem que ter 5 mil pessoas amigas, né? Lá ele limita em 5 mil. Os estudos dizem que no máximo que você pode ter durante a sua vida 150 pessoas. Os estudos mais profundos baixam para 50. E os estudos mais corretos, inclusive de inglês e tudo mais, diz que nos 5, você só tem que ter 5 amigos, Cláudio. Fiéis, que conhecem, sofrem com você, vai junto com você ao inferno. 5. E por que o Face fica dizendo que é 5 mil? Tem alguma coisa errada aí. Então, mas veja bem, então, amigo que é próximo, que é real, que participa, que sofre, são poucos. Conta-se nos dedos. Ó. Eu pensei que era 2 mãos, só baixa 1, 5. Então, você aí analise se você realmente tem 5 amigos seus de fé, sabe, que ajudam, chega na hora que os amigos de fé chega até antecipa as como coisas. Como diria Roberto Carlos, de fé, irmão, camarada. Roberto Carlos disse que era 1 milhão de amigos. Roberto exagerou. Ele disse isso. É outro exagerado. Mas, assim, a gente vê que esses sinais de alerta é importante, mas é importante você manter o equilíbrio emocional e também a saúde mental. E essa saúde mental, ela impacta também na vida da pessoa, né? De forma produtiva e positiva. Quais são os aspectos positivos que a gente observa em manter uma saúde mental? Olha, a saúde mental, eu diria, não é trazendo o fogo para a minha sardinha, como se diz, né? É a saúde mais importante. Sim. Não é? Tanto é que eu sou do interior, sou do sertão, amo minha cidade, Ecoremas, e lá a gente diz o seguinte lá: olha, virou a bola, né? Ou seja, endoideceu, tal, não tem mais nada o que fazer com relação aos outros tipos de saúde. Cláudio, o que a gente tem visto, infelizmente, né, nesse modernismo todo, nesse avanço tecnológico, científico, a gente hoje está escravo dos algoritmos, não sei o quê, influencia até a nossa votação, o nosso pensar, o nosso desejo. Hoje, praticamente, você vai comprar uma roupa, né? Na verdade, não é você que está comprando, é alguém que está ali influenciando a cor da moda, enfim. Então, essa saúde mental é importantíssima. Eu diria que não é a primeira saúde nossa, claro que não. A nossa é a física, né? Quando a gente é pequeno, tal, mas é a saúde que mantém as outras, né, estável, Sim. sob controle. Inclusive, um dos conceitos de saúde mental é essa. Exato. É você usar a sua inteligência para contemporizar a situação e manter você equilibrado. Você manter, né, o tempo todo organizado com o dia a dia. Que a questão toda é essa, é o dia a dia, as condições que a gente vive, o estresse que a gente participa, as pressões que nós sofremos. Então, se você mantém tudo isso organizado, tanto é que nós sabemos, né, que o conceito de saúde hoje, até pela Organização Mundial da Saúde, a nossa entidade, né,
diz o seguinte, que antigamente era só ausência de doenças. Não era? Era saúde. Mas hoje em dia o que acontece? Já é uma questão do estado, né? Físico, né? Psíquico e social. Tanto é que você pode ter uma saúde boa, familiar, aquela toda, mas se você não for ajustado dentro da sociedade onde você mora, você é um doente. É um doente social. Eu posso ter várias coisas, um carro bacana, não sei o quê, um bom trabalho, uma família maravilhosa, aquela coisa toda, mas se eu não estou dentro do meu grupo, se eu não fui aceito, né, dentro do meu grupo social, então você é um doente social. Então, essa é a preocupação. Então, a saúde mental é muito importante. Eu até advogo que é a saúde principal. Baseado nelas, você pode ter todas as outras saúdes e manter todas as saúdes. Né? Como é uma questão que a gente sempre imagina, porque, na verdade, sabe, Cláudio, a questão que se aborda esse assunto de saúde mental não é para falar de doença, que doença já existe, as patologias, né? É para evitar o adoecer, sabe? É exatamente ter técnicas, sabe? De você usar no seu dia a dia, na sua estabilidade do dia a dia, para não levar você a adoecer. Né? É exatamente isso aí. Então eu vou fazer uma provocação. É melhor ter razão ou ser feliz? Ser feliz é um objetivo de todo ser humano, né? De todo ser humano é uma coisa lá. Agora, de forma racional, aí vem a razão, nem sempre a gente está ajustado suficientemente para ser feliz. Né? Ser humano hoje, em que pese hoje, sabe, as pessoas hoje adoecem, eu digo, inclusive, psicamente adoecem, né? Emocionalmente adoecem, porque, inclusive, eles vivem uma realidade que não é deles. Sim. Hoje em dia, as pessoas ligam a televisão, é bombardeada por uma roupa de uma grife, não é? De uma marca de um relógio, isso, aquilo, outro, tal, tem que ter um celular, tem que ser de última geração, tudo. Isso leva a quê? A frustrações, porque onde eu moro numa área de risco, eu moro numa favela, eu moro numa cidade pequena do interior. Como é que eu vou ter o iPhone 16 se eu moro em Cochichola, que não é uma cidade que eu atendo do interior? Onde é que eu vou ter essa realidade? Mas incute, isso leva o quê? A frustrações, decepções, recalques e tudo mais, e ali vai gerando ali uma bola de neve quando você está doente. E até o Facebook também, às vezes, transmite uma imagem distorcida. Todo mundo ali é bonito, né? Pois é, todo mundo Meu Deus, tudo é bonito. Tudo é perfeito. Tudo é perfeito, as mulheres são bonitas. Claro que a maioria são até galegas, né? São louras, são bonitas, e as louras são bonitas realmente e tal. Mas ali tudo é perfeito. Né? Tem uns programas, um aplicativo, né? Que transforma tudo, tira todos os pés de galinha que as mulheres têm, aquela coisa toda tal, e são todas perfeitas e tudo. E lá essas pessoas sempre são bacanas, são universitárias, são trabalho, tudo, não a gente vê nada disso. E aí gera uma dúvida, por que eu não sou assim? E aí começa aí o primeiro processo, que é a frustração. E você não conseguir chegar a isso aí. E tem um outro aspecto também com relação a essa questão da rede social, é que às vezes gera também muita ansiedade, né? Você está querendo a todo tempo saber o que está se passando nas redes. E isso acaba levando a também um vício. É vício. Tanto é que o nosso CID, o CID 11, né, que era para, inclusive, ser implantado agora, já esse mês, no dia 1º, e o Brasil, de novo, deu uma pisada na bola, ficou para 2027, né, daqui a mais de 2 anos, janeiro de 27, que a gente era para ter implantado, como a maior parte do mundo, né, e a Organização Mundial de Saúde aprovou o CID-11, e resultado, já se prevê, já tem lá uma... Já contempla já exatamente os transtornos do desordem games, que são jogos eletrônicos. Então, os jogos eletrônicos viraram doença. Aqui vai um alerta para os pais, né, de quem tem os pais que têm adolescente, filhos aí que estão ainda passando dos limites, né, nos jogos eletrônicos, né, aquela coisa toda. Então já virou doença. E agora, é bonito agora dizer que o seu filho é um doente. Não, para você, para a gente é um doente com transtorno ou então em desordens emocionais, psicológicas, devido à permanência nas telas, né, nos games, né, nos jogos eletrônicos e tal. Aí alguém pode até falar, um bullying vem aqui, ei,
Teu filho é um doente mental, agora já baseado no CID-11, que vai ser implantado, que inclusive já tem numeração e tudo. Então, você vê que a preocupação do mundo é tão grande agora que já conseguiu, sabe, colocar... Identificar. Tipificou. É uma doença agora, sabe? É uma desordem, então. E também pode estar atrelado também ao vício em jogos com essa bets, esses tigrinhos, né? Sim. Que é os tigrinhos da vida, né? É. Você vê ali que começa ali, toda hora que você abre ali, eu tenho um aplicativo, quando eu abro, rapaz, aquele tigrinho aborrece o cabo demais. Que inclusive fica dizendo ó, que você já larga com R$100, é de graça. Eles dão exatamente que é o objetivo. É um anzol. Olha, você já começa, vou dar R$100, é fácil, não sei o que, tal. Aí agora já estão brigando entre eles lá, dizendo lá, tem um aplicativo lá, diz, olha, você não está dando certo porque você está pegando um tigrinho que vem da China. Tem que pegar um tigrinho que é daqui do Brasil, né, com a configuração brasileira. Tu já pensou a que ponto entre eles brigar para poder você entrar e você se acabar nos jogos, né? É uma gama, assim, que a gente observa a questão social, como você bem colocou, e tem outros aspectos também, o aspecto social, que a gente vive num mundo em que as pessoas não têm baixa tolerância a situações e de uma hora para outra estouram. É o que a doutora Lourdes dizia, o limiar de frustração está baixo demais. Com qualquer coisa aí, as pessoas querem se matar, querem morrer, entendeu? Antigamente existia, não estou aqui, nem que também o setembro ainda não chegou para a gente debater isso aí. Mas hoje o limiar, as pessoas se frustram muito rápido, por pouca coisa, né? Também eles idealizam muitas coisas, não é? O consumismo está desenfreado. Sim. A gente vive num mundo hoje que a gente tem que ter o melhor carro, o melhor tênis, o melhor smartphone, quer dizer, tudo a gente tem que ter o melhor. E, inclusive, dentro de um país como é o nosso, entendeu? Que a gente tem, por exemplo, no Brasil, o Brasil hoje é campeão mundial de ansiedade, Cláudio. Entendeu? Nós somos campeão mundial de ansiedade, entendeu? E na América Latina nós somos hoje o segundo, inclusive, de depressão. E aí? Agora, por quê? Nós somos a 8ª economia mundial do mundo, nós estamos no G10, digamos assim. Mas, no entanto, nós estamos abaixo de 10, sabe? Na desigualdade social, e a qualidade de vida é péssima. Péssima. Nós vivemos num país injusto. Acabei de dizer que eu tenho 5 empregos e vivo só com classe média. Era para ter viver melhor, né? Quer dizer, então a gente vive num país injusto, cruel, sabe? Onde a gente paga impostos de fortuna. E não tem retorno. Não tem retorno. Por exemplo, se você, o pessoal dos países escandinavos, Suécia, Finlândia, Noruega e tudo mais, paga imposto. Você tem mais do que paga satisfeito demais, porque eles conseguem rastrear desde o berço até a faculdade do filho. Aqui você paga o imposto de renda, que eu odeio pagar imposto de renda. Eu acho que nós todos da classe média pagamos para o governo fazer as suas coisas mirabolantes aí, quem paga é a classe média. Então, o que acontece? Eu odeio porque eu não sei para onde vai meu dinheiro. Uhum. Né? Vai para os bolsos dos políticos, né? Para as campanhas aí, os Bolsas Família da vida e tal, mas a gente não acompanha. Se a gente tivesse um acompanhamento, como tem, né, em países mais envolvidos, por mais que pague caro e alto os impostos, né, que temos que realmente pagar, que foi uma invenção muito inteligente dos romanos, né? Então, a gente coisa, mas só você não sei para onde vai, entendeu? Tudo. A gente vê que existiu uma grande ruptura com a reforma psiquiátrica. O que era antes, inclusive, tem a questão dos nossos holocaustos de hospitais de saúde, né? Você quer falar do Barbacena, né? Exato. E hoje, por outro lado, teve uma mudança em que, de fato, a gente tem o serviço público está dando condições de acompanhamento dos pacientes fora do serviço de hospitalização? Não com a autoridade que eu falo, que eu trabalho tanto na rede privada, no meu consultório particular, e também na rede pública. Em estado, eu trabalho no estado e prefeitura. Prefeitura Municipal de João Pessoa e também no estado.
e é muito precário. É muito precário, ou seja, essa ideia que foi um debate, isso eu estou historiando para você e para as pessoas que estão nos vendo. Houve um debate muito ideológico, sabe, a lei da reforma psiquiátrica, que foi da lavra de um deputado federal, Paulo Delgado, do PT de Minas Gerais na época, entendeu? Então houve muitos problemas ideológicos, tudo, na época PT, aquela coisa toda tal, que a preocupação era fecha tudo, para fechar os hospitais psiquiátricos. Fecharam, por exemplo, a nossa realidade de João Pessoa hoje. Hoje nós temos só a Juliano Moreira. Fechou todos os outros hospitais privados. Fechou o doutor Oswaldo, fechou. Fechou a clínica do estresse, Donato Braga, fechou. Né? São Pedro. O São Pedro, doutor Danilo Maciel, fechou. Então, todos foram fechados. Hoje, infelizmente, só tenho, infelizmente ou felizmente, temos só a Juliano Moreira, o Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira, aquele que eu falei há pouco, que eu fui diretor mais jovem. Então, veja bem, então fechou-se, mas por outro lado não preparou o resto da rede, sabe? Com psiquiatra suficiente, nós não temos. Por exemplo, eu trabalho no PAN de Jaguaribe, estou para me aposentar, e só tem eu, da rede pública, né, da Prefeitura Municipal de João Pessoa, concursado, eu. Resultado, não tem outros colegas, ninguém quer ir para a ponta, sabe? Quer ir para outras coisas, quer ir para os CAPs da vida, quer tal. Mas não quer, a ponta está falhando. Outra coisa, não tem farmácia básica com a medicação. Então, você não tem um diazepam, que para alguns dizem que até diazepam, porque eles tomam muito, é o pão deles, né? Quer dizer, então, não temos farmácia. Né? Ficam falando aí, farmácia popular, farmácia disso, aquilo outro lá, mas não existe farmácia para psiquiatria, sabe? Existe, claro, uma repartição que tem um medicamento de alto custo, e tem 5 medicamentos, que é o CDMEX, né? Que inclusive tem medicamento de psiquiatria, na qual eu sou auditor, trabalho lá, é o meu vínculo do estado da Paraíba. Mas são medicamentos caríssimos, muito caros. Mais de R$1.000, enfim, aquela coisa toda lá. Mas a rede pública municipal, isso em todos os municípios. Aqui eu não estou falando mal só de João Pessoa. Aqui eu falo de todos os municípios paraibanos. São 223. Resultado, não tem farmácia. Não tem o diazepam, não tem o Aldol, não tem o Apliquitil, sabe? O Cinetol está em falta, ou seja, está faltando medicação. Seriam os medicamentos básicos. Então, fecha os hospitais, joga os pacientes no meio da rua, em tese, no meio da rua. Claro que alguns têm família tem que absorver, a família não estava preparada para isso. Também não. Passou muito tempo e ainda não está preparada ainda, entendeu? Então, coloca os pacientes dentro de casa com má vontade. Claro que fizeram também, para ser justo, tem as casas terapêuticas, né, também, né? Que para receber pacientes oriundo do sistema asilar, como eles falam, né, que são os hospitais. Mas, mesmo assim, não existe um suporte como um todo. Por exemplo, agora mesmo nós estamos passando, inclusive a nível do Brasil e também, né, dentro do estado da Paraíba, os fechamentos dos manicômios judiciários. Sim. Lembra disso? É outro assim, impacto grande, inclusive o risco. Gente, os manicômios judiciários, que foi criado nos anos 40, o nosso aqui é de 1940 e tudo, no governo de Rui Carneiro, foi que inaugurou o manicômio judiciário, fica aí na Pedro II, entre a Secretaria de Saúde e a Juliano Moreira. Veja bem, é para colocar lá, tudo bem que o nome é até bonito, é o Instituto de Psiquiatria Forense da Paraíba, ou então que é para ser também um hospital de custódia e tratamento. Porque lá os pacientes que estão lá são pacientes oriundos da justiça, que cometeram crimes ou delitos, né? E para ficar isolado tem que ficar no canto só, porque lá não é só o tratamento, lá é pena. Lá o cara foi condenado a 20 anos de reclusão, de fechar aquela coisa toda. Tudo bem que depois alegou sanidade mental. Então, esses lá estão fecharam. A pergunta é, você pode perguntar, e os leigos podem perguntar, foram para onde essas pessoas aí? No meio da sociedade, em casa. Aí eu lhe pergunto, e uma pessoa que matou várias pessoas, vai ficar no meio das psicopatas que tem,
Por exemplo, aqui tinha até um tempo desse o famoso Mata-Sete. Foi uma pessoa que matou 7 pessoas na cidade de Princesa Isabel. Vai ficar onde esse Mata-Sete? Alguém aí que tem essa ideologia aí, revolucionária, ou então humanista, não sei o quê, os direitos humanos, vai aceitar na sua casa uma pessoa com um passado desse, com um histórico desse? Vai conviver com ela? Nunca. Nunca, 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 nunca. Então, por exemplo, os juízes estão aí, eles estão tudo travado, porque veio essa orientação de fechar os hospitais psiquiátricos, e a preocupação é colocar essas pessoas aonde? Fazer o que com elas? Que tipo de tratamento? Por exemplo, os CAPs, que é para tratar, inclusive, de patologias psicóticas, né? Tem vários CAPs, 1, 2 e 3 e tal, mas aí pegar uma pessoa, digamos, que se frequenta um CAPS, por exemplo, para um problema de uma ansiedade, sei lá, para pegar a sua medicação, falar com o seu psicólogo, falar com o seu psiquiatra lá, e de repente vem uma pessoa psicótica desse, com um histórico desse, inclusive condenado pela justiça brasileira. Quem é a família que vai ver lá que pegar uma moça, uma moça doente da sua família, e de repente saber que aquele rapaz ali é oriundo do manicômio judiciário de João Pessoa e ele matou 3 pessoas? Não é brincadeira, não é fácil com relação a isso. Porque é tão difícil, colocar é fácil, mas difícil tirar a medicação de alguém que está usando, psiquiátrica. Olha, deixar bem claro aqui vai um lembrete, né, observação, que nós psiquiatras, a gente não passa a medicação à torta e à direita. Isso é lenda, isso é mito, tá? Alguns profissionais, notadamente da psicologia, ficam dizendo que a gente, inclusive, faz uma prisão química por tudo estar medicando, a medicalização por tudo. Isso não é verdade. Claro que a gente tem um arsenal terapêutico disponível muito importante. Uhum. Hoje nós temos, para você ter uma ideia, Cláudio, a gente tem hoje antidepressivo, por exemplo, só citando um exemplo, dos antidepressivos, você tem antidepressivo hoje que você compra com R$7. E tem antidepressivo, que é o da moda, R$2.300. Então veja que tem preço para tudo, para classe média, para classe baixa e tudo mais. Então, os médicos psiquiatras, gente, não ficam passando medicamento assim aleatoriamente, não. É para tirar da crise. Em tese, é para tirar da crise. Certo? Mas, às vezes... Mesmo que, sim, tem mais essa, sem falar que a gente vê muitas vezes que as pessoas, os leigos, isso é mais do interior, que eu também trabalho no interior, né? Então, assim, imagine você ir para um médico, psiquiatra, lá, sair com um paciente que entrou, digamos, agitado, perturbado, enfim... E saiu o médico diz assim, não, pode levar para casa que eu não vou passar remédio nenhum. A própria família, Cláudio, exige que você passe alguma receita. Seja branca ou seja azul, mas tem que ter uma receita. Doutor, não é possível. O senhor vai ter que passar. Como é que eu vou ficar com esse doido dentro de casa? Querendo matar a minha mãe. Então, ó, a sociedade, que é falsa, a sociedade... Ela fica com 2 caras, tendo dubiedade em relação a isso aí, fica dizendo que a gente, isso, aquilo, outro, tal, a gente hoje tem medicamento por tudo, que as pessoas têm um famoso faixa preta, não é isso que quer dizer? Exato. Que causa dependência. Sim, causa dependência. Mas se você, Cláudio, você que está me ouvindo agora e me vendo, se você comer pudim todo dia, vicia também. E pudim é bom que só. Ô, Edivaldo, infelizmente a gente está terminando o nosso tempo, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes e telespectadores a respeito dos cuidados com a saúde mental. Gente, é o seguinte, a saúde mental é uma coisa séria, foi o que a gente falou o tempo todo aqui. Não é? Tanto é que também, baseado nisso, o próprio doente mental em si, o paciente que tem transtornos emocionais, psicológicos, sofre de toda a natureza, inclusive sofre muito preconceito. Quero lembrar aqui, já finalizando, que o próprio Albert Einstein, o maior cientista de todo o mundo, né, até hoje, uma mente fora do comum, fora da rota, dizia, com relação ao preconceito, é mais fácil romper o núcleo de um átomo, a fisão nuclear, do que romper um preconceito. E a gente vê isso. Todo dia eu vejo isso. Eu sofro isso. Todo psiquiatra sofre. Todo psicólogo sofre a questão do preconceito.
Então, você que está aí, nós temos que combater, sabe? Nós temos que combater essas atitudes preconceituosas que a sociedade fica brincando toda hora, todo dia, e quando vê isso aí, dificulta, sabe, uma postura melhor, mais digna, mais correta. Vira um estigma. Vira um estigma com relação a isso aí. Como existia antigamente, nós temos 2 casos de 2 doenças que foram muito estigmatizadas no passado, a própria, né, tuberculose, que hoje é curável totalmente, a hanseníase, que chamava-se lepra na época de Jesus, hoje é curável também. E o HIV, recente. Também relativamente. Já está sob controle e tudo mais, mas a doença mental carrega esse estigma e parece que não vai sair nem tão cedo. Então vocês aí, vocês leigos aí, às vezes muitos se preocupam, né? Nessa hora que nós estamos aqui, as academias estão cheias de pessoas fazendo musculação aqui, ó, acionando e agitando os músculos, os bíceps, né? Mas, no entanto, aqui não está fazendo aqui. Vamos desenvolver aqui né, o lobo frontal, né, da inteligência, lendo um livro, indo à praia, que a nossa cidade é linda demais, quer dizer, fazendo atitudes saudáveis, comportamentos adequados, suaves, socialmente aceitos, para a gente mudar essa realidade, gente. Saúde mental está aí dentro de nós. Ou vocês querem doença mental? Não, nós não queremos doença mental, né? Claro que a gente está aqui para ser vigilante e a gente ser algo, psiquiatra é algo importante para a sociedade, né? Eu tenho aqui para deixar o meu último recado. Cláudio, é o seguinte, a gente tem uma preocupação, e vocês sabem também que você está no Conselho Regional de Medicina da Paraíba, enfim, a questão do RQR, né, que é o Registro de Qualificação de Especialidade. Gente, quando você procurar para ir para a sua família, para o seu pai, a mãe, enfim, um parente seu próximo, ou indicar para uma pessoa, um psiquiatra, procure saber se ele tem RQR. Se ele tiver essas siglazinhas, essas 3 letras, pode ir. De olho fechado, um certo receio, mas vá. Agora, se não tiver, não vá. Sabe por quê? João Pessoa está assim, ó, de pirata, que nós chamamos lá na Associação Paraibana de Psiquiatria, nós chamamos de goteira, vulgarmente de pirata, cabra safado, né, inconsequente, que não tem residência nenhuma em psiquiatria, não tem curso nenhum aproveitável ou considerado, né, pelo MEC, digamos assim, e nem por um órgão de classe como a Associação Brasileira Médica Brasileira, a Associação Brasileira de Psiquiatria, falando no meu caso, não é? O próprio Conselho Federal de Medicina. Então, procurando um psiquiatra, procura um que tenha formação, que tenha capacidade, não só intelectual, mas inclusive passada em provas e em concurso. E isso aí chama-se RQE. Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer em nome do CRM e dizer que não é à toa que o sobrenome é Brilhante, pela brilhante explanação e considerações feitas. E deixamos aberto para outra oportunidade a gente poder continuar. Sim, à medida que faça convite, eu estaria aqui de novo aqui. Tá bom. Claro que um assunto mais pertinente, mais próximo à minha especialidade, mas a honra e a alegria de estar aqui hoje, nesse dia, que eu comecei a dizer que era um evento, e ainda mais com as bênçãos, né, do nosso Conselho Maior, né, e também da sua figura, que a admiração é recíproca, eu acredito que seja, né, entendeu? Então, me chamando, eu virei novamente. Ok, obrigado.